O Brasil precisa... Esse canal ainda está no começo. É um projeto novo, feito com muito esforço, dedicação e vontade de crescer. Cada corte que você vê aqui não é só um vídeo. É uma tentativa de levar informação, provocar reflexão e criar conteúdo que realmente vale o seu tempo. Mas para isso continuar, eu preciso de você. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, se te fez pensar, se te chamou a atenção por alguns minutos, já valeu a pena. Somente por isso, eu te peço, se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho. E o mais importante, compartilha com seus amigos, familiares e pessoas que também precisam ouvir e assistir esse conteúdo. De uma, não digo uma revolução em termos clássicos, no sentido, vamos dizer, robespierrano, mas o Brasil precisa de uma reforma muito profunda na sua forma de fazer política. Quem é o adversário? O que nos impede de ser grande? O que nos faz corrupto? Da infiltração política, a cooptação que esses setores fazem no Estado brasileiro. Por que tantas regiões são tão pobres no Brasil? E quais são as consequências disso para um país que nunca se modernizou de maneira completa? Nosso Estado é funcional? O Estado brasileiro entrega os tais direitos que ele garante na sua Carta Magna para as pessoas que moram nas regiões mais pobres? Em que nós estamos no período colonial ainda, com pessoas vivendo quase que na servidão. Escândalo de corrupção brasileiro, os problemas que a gente vive com o próprio STF, que se tornou um mediador dessa loucura toda, a ineficácia da aplicação de políticas públicas, a pobreza institucional que nós temos, faz com que o Brasil seja permanentemente subdesenvolvido. Que a gente nunca consiga apagar as amarras do passado. E com a provocação que eu deixo aqui, a principal provocação. Hoje, o Brasil é administrado por um presidente do Senado que é do Amapá, que é um estado inviável em termos econômicos. A Câmara dos Deputados, de um deputado que é da Paraíba, outro lugar inviável. Falamos sobre o Flávio Dino, ministro no STF, que veio do Maranhão, um estado que as pessoas são tratadas como animais. Outro Cássio Luiz que foi nomeado, que é do Piauí, que teve agora seu maior líder político, Ciro Nogueira, envolvido numa operação. Onde eu quero chegar? O Brasil que trabalha e produz está na mão de políticos que exploram a própria população dos seus estados, se apropriam dos recursos dos outros estados da federação e mantém a gente nesse ciclo de corrupção. E se a gente quiser resolver todos os problemas, e isso envolve problemas que vocês fazem cobertura há anos, como o caso do STF, a gente vai ter que encarar esse aí. E aí eu montei esse partido político junto com um grupo de jovens ao redor do Brasil, que é o Partido Missão, para enfrentar especificamente esse problema. Se a gente conseguir resolver ele, a gente vai desatando os outros nós. E desatar esses nós, acho que é a missão da minha geração. Eu não acredito na ideia de terceira via. A ideia de terceira via, ela pressupõe que você tem dois polos, um à direita e um à esquerda, e que você vai ficar ali no meio falando em democracia, igual uma Simone Tebet da vida, e que misteriosamente as pessoas vão despertar para isso. Primeiro, ninguém vai despertar para um assunto críptico e chato que as pessoas não veem valor. Não existe democracia na maior parte das cidades no Brasil. Esse discurso é um discurso de classe média urbanizada, com uma certa afetação. Desculpa aí os defensores da democracia que ficam... Sabe, o SUS, vida, democracia, a galera do discursinho. E esse discurso, a minha visão, não vai ultrapassar 3% nas pesquisas e em resultado final de urna. Você quebra hoje uma dominância institucional do petismo e uma resposta que o antipetismo teve no Brasil, que foi aderir ao bolsonarismo, apresentando propostas muito enfáticas e falando pro coração de determinados eleitorados que hoje estão sob o comando deles. Ir pro Maranhão, modéstia à parte, como eu fiz, falar dos problemas clássicos que se impõem para o maranhense e problemas que são materiais, é o buraco na rua, é a dependência do emprego da prefeitura, e ir para Santa Catarina explicar Pacto Federativo e imigração, que é um tema que, assim, está na ordem do dia para os catarinenses, mas que hoje ninguém vem falando. Nenhum dos deputados catarinenses vem falando desse problema deles. Então, eu acho que ao tratar desses temas, que são quentes para as pessoas e que são centrais para a gente reconstruir o Brasil, acho, é minha tese, que a gente começa a quebrar, vamos dizer, um discurso pronto. Uma ideia de que, eu vou votar no Flávio porque eu não gosto do Lula, e eu vou votar no Lula porque eu não gosto do Flávio. Para mim, esse tem que ser o caminho. Marcílio, esse é um dos assuntos mais difíceis de explicar para as pessoas, porque existem as simplificações que todos fazem. Então, quando eu falo da tentativa de golpe, eu não estou falando do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, para mim, é um rescaldo de um processo. O dia 8 de janeiro foram pessoas que foram levadas a crer que elas tinham que ir para frente dos quartéis para salvar o Brasil de um golpe do Lula, um golpe do petismo, um golpe do STF, um golpe comunista. E elas ficaram sem comando ali, se organizaram numa manifestação, foram alvo, como depois foi demonstrado, de um ardil ali aparentemente, tem que ser cuidadoso que eu falar, do Flávio Dino, mas do então governo Lula, que não colocou as forças de defesa para fazer a segurança, e eu organizei já muitas manifestações pelo Brasil. Todas, especialmente as de Brasília, contavam com presença de forças nacionais. Ali não tinha. E aí essas pessoas, elas cometeram um crime, elas invadiram prédios públicos, elas depredaram os prédios públicos, e elas têm que ser punidas por isso. Não com a pena que elas receberam, mas quem invade e depreda tem que ser punido. Não é isto quando eu falo da questão do golpe. Isso aqui é um rescaldo.
Quando eu falo do governo anterior, o governo anterior levou um acirramento, motivou através de aliados pessoas a irem para frente de quartéis, e eu creio que pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho insidioso têm que ter algum tipo de punição também. Dito isso, esse é o problema que fica complicado no Brasil. Nós estávamos vivendo já, especialmente desde 2019, começou lá com a Cruzoé, a criação de um regime paralelo dentro do STF, que é criado. Eu gosto muito de falar do direito penal do inimigo, que é uma tese que eu quero aplicar para o crime organizado, e que não encontra eco hoje com os ministros do STF. Mas, curiosamente, o direito penal do inimigo, que cria institucionalmente um inimigo do Estado, que seria um grupo de pessoas, ou uma quadrilha, uma organização que busca cometer crimes em série, eles fizeram isso com os bolsonaristas, vamos colocar ali. Eles foram tratados como, você citou bem as milícias digitais, que foi um termo que foi criado ali, eles foram qualificados como parte de um grupo de pessoas que tem que ter parte do seu direito de defesa mitigado, e com base nesse inquérito, que aplica o direito penal do inimigo, eles foram para cima desses adversários. Essas figuras, algumas delas estavam incorrendo em crime? Sim. Foi oferecido direito de defesa próprio? Não. Então a gente entrou, e está vivendo desde 2019, num limbo. Um limbo que teve motivações políticas, retóricas em termos de ação do então presidente Bolsonaro, e que teve da parte do STF uma concentração de poder e uma violação de direito de defesa das pessoas. Até porque se a gente quiser ter direito penal do inimigo no Brasil, isso tem que passar no Congresso. Isso não tem que ser determinado por uma ação por ofício do próprio STF. Então, esse imbróglio é um imbróglio que tem que ser desfeito. E o que a gente tem que fazer num governo novo é recolocar o STF dentro de uma caixa. Só que a gente não vê vontade institucional disso acontecer, porque quem assume grandes poderes não quer abdicar deles. Houve uma disputa agora, e essa é uma discussão que estava tendo no STF, sobre a nova composição do STF com as nomeações que estavam sendo feitas pelo Lula, inclusive. Inclusive, uma novidade dessas é que o próprio Messias não seria da ala do senhor Alexandre de Moraes. E isso motivou Alexandre de Moraes a ir contra a nomeação do Messias. E não é que isso seria bom, a gente está tão ruim em termos de democracia no Brasil, ou de instituição, é que o Lula está montando um grupo próprio para fazer talvez o que o Alexandre de Moraes faz, mas com a turma dele. E aí o Alexandre de Moraes se organizou, se articulou e foi por um caminho contrário. Então, quando a gente olha no processo histórico como um todo, não dá para falar que nós estamos institucionalmente num país sério. A gente está num país doente. E vai ser dever do próximo presidente da República resolver isso. Posso só fazer um Pode, pois complemento? Não. Mas o senhor mencionou estímulo, estou usando a palavra que o senhor usou, estímulo para ir à frente de quartéis. Isso também não seria o uso da palavra? E aí eu só acrescento o fato de que, por exemplo, no dia 8, o Bolsonaro não fez nenhuma manifestação em relação àquilo que estava acontecendo. Mas o Trump, por exemplo, estimulou, vamos dizer assim, usando também essa palavra, as pessoas para irem ao Capitólio. O senhor acredita que o Trump ali estava tentando um golpe dentro dos Estados Unidos? Esse estímulo, volto a dizer, não seria também um uso, uma visão criminosa a respeito do uso da palavra? Eu não estou tão a par do caso do Trump do 6 de janeiro deles. Como é que foi? Porque tem tido uma discussão nos Estados Unidos. O do Bolsonaro, eu não acho que a culpabilização que tem que haver sobre o Bolsonaro é sobre o dia 8. Não temos que julgar a questão do dia 8. Quem transformou o dia 8 vamos dizer, na peça de resistência da discussão toda foi o STF, porque interessava tornar o dia 8 o dia da democracia. Tanto que ele passou a ser comemorado ali. Isso foi uma manobra política. As questões que envolvem o Bolsonaro são pretéritas, são no ano de 2022 ainda. Eu não acho que tenha relação com o Bolsonaro a questão do dia 8. Acho que o que o Bolsonaro deveria ter feito aí, assim, como um líder político, era mandar aquelas pessoas saírem dali. Tinha pessoas pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder na frente de quartel. E o Bolsonaro, como líder, vendo que aquelas pessoas estavam debaixo de chuva, debaixo de sol, servindo a uma causa que não ia dar em nada, ele tinha que mandar elas saírem. Ele não mandou elas saírem, porque o Bolsonaro não é um bom líder. Nunca foi um bom líder. E aí ele não fez isso. E aquelas pessoas correram um risco que ele não correu, porque ele estava nos Estados Unidos, na Disney, com o Pateta, com o Mickey. Eu não consigo achar isso uma coisa séria. E aquelas pessoas terminaram presas. Estavam num vórtice de loucura grande e foram presas. Mas a situação do dia 8 é uma coisa, a situação que envolve o Bolsonaro no ano de 2022 é outra. A gente tem que fazer esse corte. Porque quem quer misturar esse corte, Marcília, na prática, é o próprio STF e é o governo Lula. Tanto que eles querem, já a gente vai ver, vamos querer transformar em data de comemoração. Dia 8 de janeiro, o dia que a democracia venceu. Organizaram manifestações todos os últimos anos e todas floparam. O governo já fez isso. O governo fez, porque o governo quer criar isso. Aí é onde o STF erra. Você deveria determinar uma outra punição para os envolvidos. Então, mas sem o dia 8 aí não houve então golpe. Sem o dia 8 eu não creio que é o culminar de um golpe. Isso é a narrativa que foi construída para isso. Os tais atos preparatórios, os atos executados em 2022, visando a um convencimento, às vezes meio forçado, de liderança das Forças Armadas, eles estão em outro cenário, em outra discussão. A questão toda é que a gente está falando de uma guerra que é jurídica, mas que é política e é simbólica.
A questão do dia 8 era fundamental para eles construírem a ideia de que nós estamos permanentemente naquele filme Ainda Estou Aqui, numa luta contra a ditadura. Olha, vencemos dessa vez a ditadura militar. E é uma discussão que interessa muito a eles. Essa discussão interessa eles porque, do ponto de vista simbólico, das imagens, dos signos, o símbolo da vitória sobre o dia 8 é o símbolo que mantém a luta da geração do Lula no poder, avisando, olha, retornamos ao poder e mantivemos a democracia. Dessa vez, 64 não venceu. Essa é a narrativa oficial. Então, uma coisa é o dia 8, outra coisa é o que aconteceu antes. E nós temos que fazer essa separação, senão a gente vai cair num discurso de maluco deles. Eu não vou cair num discurso de maluco deles. A gente tem que perceber, o mundo que permitiu que o Brasil fosse um país desarmado, que o Collor, lembra que ele soterrou lá a construção da bomba atômica comemorando o acordo internacional? Este mundo, que é o mundo da ordem liberal pós-45, não existe mais. A gente acreditou, as organizações internacionais, no pós-guerra um alinhamento ao bloco americano, depois ao fim da história caiu a União Soviética, fez o brasileiro achar que a gente vai manter um território gigantesco, com riquezas das mais diversas, numa boa, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e que a ordem internacional ia garantir isso. Não vai. A Ucrânia foi invadida pela Rússia, o Oriente Médio está em guerra, a China quer retomar o comando sobre Taiwan, a América Latina começou a ser vista pelos Estados Unidos, como sempre esteve na doutrina deles, que é uma reserva de recursos estratégicos, da Groenlândia à Patagônia. E aí a própria China começou também a colocar, vamos dizer, suas asinhas de fora, e hoje a gente vive uma nova Guerra Fria, com polos, com focos muito quentes de guerra em todo o mundo. O Brasil, neste mundo, está desprotegido. E questões econômicas vão se mesclar com questões políticas. Logo, vale a pena... Antes eu falava, privatiza tudo, privatiza a Petrobras. Será? Será que a gente tem que privatizar a Petrobras? Eu vi um pré-candidato Sema falando que ele resolve questões fiscais privatizando a Petrobras. Não concordo com isso. O mundo que fala em terras raras, está falando em petróleo, com os Estados Unidos gerando guerra, que faz preço e pressão inflacionária nos adversários deles na área do petróleo, porque petróleo gera pressão inflacionária, no mundo desses ter e controlar suas próprias reservas de petróleo e ter as suas operações de refino, faz sentido, porque não é mais o mundo das fronteiras abertas do mundo pós-45, é um mundo cada vez mais em guerra. Então a economia e a política andam juntos. Então certa ingenuidade que a gente tinha, tem que ser colocada para trás. Até porque o primeiro a abandonar a ingenuidade, só para avisar todo mundo, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o governo americano comprou agora com o Trump 10% da empresa americana de terras raras que comprou a mina lá em Goiás. Então, assim, eles mesmos se adaptam a esse jogo. Os Estados Unidos se adaptam e cabe a nós nos adaptarmos também para o mundo novo. Certas premissas liberais, o Estado enxuto, redução de impostos, diminuição, vamos dizer, do peso do Estado sobre quem trabalha e produz, leis simples e claras, combate a privilégios, óbvio. Mas a leitura estratégica do todo e o papel indutor que o Estado pode ter na economia, por exemplo, para a gente desenvolver o Nordeste, que para mim é uma coisa central, existe e tem que ser feito. Se encontrar, eu encontrei uma jogada de marketing do Lula no ano passado, naquele besteirol ali do Eduardo Bolsonaro, comemorando a taxação do próprio país. Mas o Lula fez marketing ali. E não houve negociações verdadeiras e sólidas. Inclusive, amigos meus que trabalham hoje no governo americano me relataram que o Lula passou uns piores momentos da vida dele hoje. Saiu pálido da reunião ali com o Trump. Até porque o Trump... Você teve essa impressão da imagem do Lula enquanto os ministros dele davam aquela pequena manifestação? Sim, e tenho informações também, assim, que foi muito ruim pro Lula. Foi muito ruim, porque o Trump também joga. O Trump é um negociador hábil. Recebeu o Lula, my friend, I love you, não sei o que, no telefone, e chegou, botou o Lula pra dentro de uma salinha. Foi 2 a 3 horas de reunião, não teve coletiva depois, o Lula saiu pálido. E por quê? Porque os Estados Unidos estão se impondo agora nas Américas. As Américas voltaram a ser do interesse americano. Os Estados Unidos não olharam para nós por pelo menos 3 décadas. Nesse período das 3 décadas, o Lula esteve no poder. Né? Não todas, o Fernando Henrique e o Lula. E o petismo como um todo. E qual foi a decisão estratégica que a gente tomou? Montar um bloco anti-americano com Venezuela, espalhar, vamos dizer, aliados de esquerda. O Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo. E do Foro de São Paulo fazer um alinhamento ridículo com a China. Aí falando em soberania. O que nós ganhamos em termos de soberania nessa aliança com a China? Absolutamente nada. A gente botou a Dilma no banco do BRICS. Aí a China agora está falando em investir em infraestrutura aqui, fazer a famosa ferrovia bioceânica, ligando Ilhéus a Xangai. E aí ela quer fazer a ferrovia. Ela falou, eu boto a grana, faço a ferrovia, mas eu quero comprar terras brasileiras, que é a necessidade delas. Não estou nem falando das terras raras, estou falando das terras agricultáveis. Porque a China quer escoar a nossa produção, dá o bypass no canal do Panamá. E o governo Lula está no meio, legal. Como é que é? Já viram o que estão fazendo com a BioID lá na Bahia? Isto é loucura, não existe discurso soberanista do Lula. O que existe é o velho discurso anti-americano de lá, briguei com o Trump, sou brabo, briguei com o Trump, falei verdades lá. Porque isso ajuda ele em termos eleitorais.
Mas do ponto de vista de soberania estratégica, o Brasil não tem nada. Como você não seria absorvido aí também, incluo o seu partido, pela lógica de Brasília, diante de tudo isso que a gente citou, STF, enfim, basicamente? Esse é o projeto da minha vida. Se ele der errado, eu fracassei como homem. Se eu deixar o nosso partido, que teve milhares de jovens coletando assinatura, se tornar um União Brasil, eu sou um fracasso como homem, o Kim é um fracasso como homem, a Amanda é um fracasso como mulher. Significa que nós, como liderança, nós fomos fracos e nós fomos cooptados pela sedução mais baixa da fama, do dinheiro e do poder sem efeito. Que ter um cargo não significa ter poder. Eu sem ter cargo político nenhum, eu tenho mais poder do que a maior parte dos deputados, porque eu consigo mobilizar lideranças, consigo mobilizar pessoas que pensam. E o poder do carguinho, o poder do dinheirinho, participar de uma festa com o caro, graças a Deus nunca nos seduziu. E aí, humilhar aquelas pessoas que estiveram na rua coletando assinatura debaixo de chuva, falando, Renan, eu consegui coletar 50 hoje, coletei 100 hoje, me tornaria um lixo, eu me tornaria uma vergonha que eu não conseguiria andar na rua. Então, vergonha na cara, pura e simples. E do ponto de vista institucional, existem poucos partidos no Brasil, existem legendas. Eu falar que o PSD do Kassab, que em alguns lugares é à direita, em outros lugares é à esquerda, e nos outros, na maior parte dos lugares não é nada, aqui não é um partido, é uma legenda que ocupa uma função cartorial de permitir que pessoas concorram em eleições. Partido que tem programa, nós, Partido Missão, PT tem programa, o PSOL tem programa, eu poderia citar aqueles nanicos, o PSTU que é trotskista, etc., mas meio que não conta. Talvez o Novo tenha um programa, ou construa um programa, está na hora de construir, e os demais são legendas. Eu não consigo ver outros que têm um programa. Claro, um dia havia os verdes, né? O Partido Verde se propunha a ser uma coisa que na Europa tinha, que era o partido... Mas hoje ele é só uma linha auxiliar do PT mesmo. Então, na prática, assim, ao ter um programa e ao topar perder pelo seu programa. Porque assim, ó, a gente tem que entender como é que é a cabeça do nosso adversário direto, que é o petismo. O petismo topa perder pelas suas teses. Eu não acho que são dois governos com resultados econômicos muito diferentes, não. Eu acho que Guedes e a Fernanda Haddad são iguais? Não vou ficar trabalhando com marcas, vou trabalhar assim, são dois governos que não aplicaram... Não, mas não as marcas, os resultados. Os resultados, o crescimento econômico dos dois não foi muito diferente. Na verdade, se eu for falar só em números nominais, o governo cresceu mais aqui. Ele não teve uma crise, ele pegou agora um efeito pós-pandemia superior, que ajuda todos os países que saíram da pandemia. Dito isso, não é que a gente saiu de um baita de um governo com o Paulo Guedes com grandes reformas. O Paulo Guedes pegou uma reforma da Previdência que já estava sendo gestada no governo anterior, tocou no começo do mandato do Bolsonaro, com o Congresso ajudando. Depois ele não tinha ideia de uma reforma tributária, chegou a balbuciar uma reforma administrativa, e ficou mais ou menos por isso mesmo. E no final do mandato, tirando o fato de ter furado o teto algumas vezes, no final do mandato, teve todas aquelas políticas adotadas para vencer a eleição, inclusive com crédito consignado, que acabou beneficiando o próprio Banco Master, em decisão do João Roma, um MP ali, que ajudou o Crédito Sexta, que não são nem um pouco, vamos dizer, brilhantes do ponto de vista econômico e nem do ponto de vista moral. Dito isto, entra o PT, pega todas essas portas escancaradas e mantém a porta escancarada e adota um outro modelo, que não é nem que fura mais o teto, ele criou um arcabouço que é pior e a gente está se arrastando em termos econômicos. Em termos econômicos, a gente precisa fazer uma reforma fiscal que precisa abrir coisa de pelo menos 3 trilhões em 10 anos. Nós precisamos andar com essa reforma. A gente, do ponto de vista fiscal, vai ter que encarar uma série de problemas que os pré-candidatos não estão tendo coragem de falar. Vou dar um exemplo. A desindexação, tanto da aposentadoria quanto do BPC, do salário mínimo. Hoje o salário mínimo aumenta, automaticamente aumentam esses demais. E o Brasil, eu acho que é o único país do mundo que faz isso. Por isso que a nossa aposentadoria, mesmo o Brasil não sendo um país tão velho, ela custa tanto. Isso é impopular. Os demais pré-candidatos vão falar em fazer. O Flávio correu e falou, não vou fazer. Então você vai fazer o quê? Não vai precisar fazer. Vamos precisar fazer uma nova reforma da Previdência, paramétrica, mexendo nos privilégios. Vai precisar fazer. Os demais estão falando? Porque precisa. A gente vai estar falando agora, por exemplo, em cortes de privilégios? Sim, mas e mexer, por exemplo, em renúncias fiscais de quase todos os setores possíveis? Estão falando em fazer? Vai precisar mexer, incluindo Zona Franca de Manaus. Direita e esquerda vão lá fazer campanha no Amazonas. Eles estão falando que vai precisar mexer na Zona Franca de Manaus, que custa dezenas de bilhões todos os anos por orçamento brasileiro? Ninguém está falando disso. E nós vamos precisar falar, porque senão a gente não faz uma reforma profunda e depois a gente fica todo mundo reclamando, o imposto está alto, tá alto. Direita reclama muito e esquerda, mas para poder baixar o imposto vai ter que fazer essas reformas. Alguém avisou o eleitor que se quiser cobrar lá o IVA, o IBS, vai precisar, uma alíquota menor, vai precisar fazer um monte de reforma muito profunda. Eu estou falando, e mais do que falar, eu já protocolei com o Kim Kataguiri, ano passado,
uma PEC que endereça essa questão. É uma PEC de reforma fiscal com os melhores modelos internacionais para a gente colocar o Brasil numa rota que a dívida brasileira não estoure. Isso é fundamental. Para muitos é impopular. Eu não Vai tenho anular a última reforma tributária? O senhor manteria essa reforma? A reforma tributária, ela não funciona, ela está com uma alíquota muito alta, porque foram colocadas muitas exceções nela e muitas burocracias. A beleza de um modelo que unificaria, vamos dizer, os impostos estaduais, acabaria com a guerra fiscal, que é um modelo que acontece em quase todos os países, ele foi, como sempre, ao passar pelo Congresso, deturpado pela pressão de vários setores. E ela ficou uma reforma manca e ruim. A gente tem que corrigir a reforma. Um modelo que tem esse imposto estadual único, que você não tem as guerras fiscais, é bom. Agora, ele foi deturpado, como quase tudo acontece com o nosso Congresso Nacional. E ele foi deturpado por pressões setoriais das mais diversas. Eu reformaria ela para tirar essas deturpações, para aí sim, a gente ter, vamos dizer, um modelo simples, claro, e eu fazendo uma reforma fiscal, poder baixar as alíquotas. A gente só vai poder baixar as alíquotas, como todo mundo fala, e os estados poderem baixar, de maneira clara, fazendo reforma fiscal. Do jeito que está, todo mundo que prometer, eu vou chegar lá e vou baixar imposto. Como? A dívida brasileira está estourada. Está estourada. Eu estou fazendo um recado, que é um recado que o Milei já também tinha feito na Argentina. Vai ter que fazer todas essas propostas aqui, ou o bicho vai pegar. Ou o bicho vai pegar. A nossa curva de dívida está estourando. Os mercados internacionais estão vendo isso. E o Haddad, a estratégia dele, através do arcabouço, você fala assim, não, vamos segurando a onda, porque a gente vai tacando aumento de arrecadação, e com o aumento de arrecadação a gente vai se virando. Uma hora não vai ter como se virar. E, na verdade, essa hora está chegando já já. E como não há responsabilidade da parte dos maiores candidatos, estou colocando aqui hoje quem está liderando, o Lula e o Flávio, em tratar do tema, os dois não falam do assunto, eu vou falar, porque alguém precisa falar. Vai precisar reformar todas essas coisas e já já um dos dois pode querer meter um estelionato eleitoral, que é ir para uma eleição e não falar sobre isso. O eleitor está sabendo que vai precisar fazer todas essas medidas? Eu estou avisando o eleitor, vai precisar. A beleza disso é, se fizer uma reforma dessas, a curva de juros no Brasil começa a baixar, a expectativa sobre redução de impostos começa a surgir, e aí você começa a ter um Estado minimamente funcional que não é inimigo do empreendedor. Isso mais uma agenda de competitividade, que também deveria ter passado no governo anterior. Esse aqui eu nem conto, porque eles estão falando agora em eles querem diminuir a capacidade produtiva nossa na marra, que é tirar o pouco que resta de indústria do Brasil do circuito internacional das cadeias globais de produção. É o que o PT está querendo fazer. Está se referindo ao fim da escala 6 por 1. É uma picaretagem. O fim da escala 6 por 1 é uma picaretagem. E até eu tropecei aqui. Eu fico com raiva disso. Porque gente que nunca trabalhou com contratação de ninguém tá... Não, porque na Inglaterra dá para fazer 4 por 3. Que Inglaterra? A gente tá concorrendo com o Vietnã. Os caras não têm a menor ideia do que eles estão falando. Estão pegando um projeto que era da Erika Hilton para ficar fazendo populismo eleitoral. E o que me desespera... Cadê a direita? Se você perder a competitividade do sistemista, eles perdem os contratos com Espanha, Estados Unidos, China na hora. Sai das cadeias de distribuição. E é o que vai acontecer. E eles estão prevendo o que vai acontecer. Cadê a direita? Hello, eu olho aqui o relógio e ninguém está falando nada. Tá? É o custo eleitoral. É óbvio, mas a gente tem que correr o custo eleitoral. Senão nós viramos cínicos. Apenas cínicos nesse jogo. Isso é um tema que precisa ser discutido. E o PT... Tá botando o jogo. Então a gente está indo num caminho muito contrário. O erro central é, o Brasil, toda vez que quer falar de política pública na área de economia, ele quer ficar se comparando com o primeiro mundo. Não, porque na Suécia, não, porque olha lá na Inglaterra. Que Inglaterra? A gente está tomando pau do Vietnã. Botsuana passou a renda per capita do Brasil. Produtividade. A gente está tomando pau do México. A Índia está dando um pau na gente. A Índia, inclusive, ultrapassou a gente em saneamento básico. Tomando pau da Índia em todas as áreas. E a gente quer se comparar com a Inglaterra. Quem cuidaria da economia no seu governo? Definitivamente eu não vou chamar nenhum pistolão do mercado financeiro. Não tem que ser pistolão do mercado financeiro. Até porque o mercado financeiro, vamos lembrar que boa parte dele estava vendendo o Banco Master aí nos últimos 2 anos. Não confio na grande previsibilidade do mercado financeiro. Estaria gente, do ponto de vista, vamos dizer, de uma agenda para o mercado, gente firme? Sim. Estou tendo conversas interessantes, sim. Mas eu quero gente inteligente para entender, o papel da economia com a soberania. 2, o papel da reforma fiscal para abrir espaço de investimento para tudo que a gente precisa fazer no Brasil. E aí eu poder discutir com vocês desfavelização, que para mim é um tema central para a gente tornar o Brasil um país sério. Não só de desfavelização física, mas de desfavelização mental. O Brasil que é um país que está se favelizando mentalmente. E o uso da tecnologia de ponta no momento em que o mundo vai entrar todo na inteligência artificial. Então, se eu não trouxer alguém que entenda muito de tecnologia, que entenda muito de IA, de terras raras e de reforma fiscal, e que seja íntegro, eu vou estar enganando a galera. Falar só, vou pegar um pistolão que está em uma dessas empresas de mercado financeiro. Não vou fazer. Não vou fazer. Quem vendeu o Banco Master, falou que o título do Banco Master era bom, não põe o pé no meu Ministério da Fazenda, ponto. Porque isso foi meter o estelionato nos clientes. E ficaram, desculpa, não sei se eu estou me exaltando, mas tem que falar,
Ficaram lá, não, ó, clientes, vai o Tarcísio, apoiava o Tarcísio, não foi. Não, agora é o Ratinho, não foi. Fiquem tranquilos, vem o Leite, não foi. Agora não, o Zema ou o Caiado. Qual é? Então, cada hora atrás de um candidato, não consegue se decidir? Estão sempre fazendo um trade em cima disso. Eu não vou trabalhar com esses caras, não vou trabalhar em cima de gente que vende previsão, mas não entrega resultado. Mas tem hoje alguém que orienta o plano de governo do senhor para a economia? Eu tenho um time com 200 pessoas que trabalham com o nosso plano no Livre Amarelo e me consulto com gente como, por exemplo, o Tony Volpon, que foi do Banco Central, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Gente que trabalha na área de startup, na área de tecnologia. O Tony Volpon é um exemplo perfeito, uma pessoa que integra essa visão de mundo, que envolve inclusive criptoativos, que envolve uma necessidade de uma política financeira, de uma política monetária que faça lógica, que faça sentido e que topa negociar e abrir, vamos dizer, espaço para uma visão de Brasil soberano e, ao mesmo tempo, fiscalmente falando, responsável. Com tanta dominação territorial, por exemplo, de facções criminosas, já vi você comentar sobre segurança pública, citou até o El Salvador, né, o país. Então, como que o senhor vê isso hoje e como seria esse processo de desfavelização, que é uma coisa antiga, inclusive, né? Bem antiga. Olha, quem dera fosse uma coisa antiga. Fala-se nesse tema, mas é um tabu tão grande falar sobre desfavelizar, porque na prática a gente há muito tempo, especialmente começando no Rio de Janeiro, a gente começou a achar que a favela faz parte da nossa identidade. Não porque tinha um cartola na favela, era um poeta da favela. Você pode ser um poeta e não morar na favela. Acho que essas coisas... Você tem grandes poetas na história humana que não precisavam morar em favela. Você não vai justificar a ausência de saneamento básico, presença de tuberculose em populações humildes e comando naquele bairro por parte de facções com base num poeta ou num samba. Só que nós fizemos isso. Faz parte de um processo histórico muito destrutivo de autossabotagem que nós tivemos. Vou começar pela parte de segurança e eu vou chegar na desfavelização porque essas coisas estão muito conectadas. Inclusive no próprio Livro Amarelo 2 a gente junta uns pontos. A favelização ela acontece no Brasil, ela acelera muito nos anos 60, 70, 80 e 90, que é quando a gente tem um boom demográfico e é quando no meio do regime militar você tem a crise do petróleo e aí toda aquela formação de capital bruto ela se interrompe. O Brasil acaba caindo no lance da dívida externa, começa a parar aqueles mega investimentos e aí a gente começa a sentir como o aumento da nossa infraestrutura diminui e o investimento urbano nas periferias, em casas e prédios, simplesmente não acontece. Então você tem um boom de pessoas nascendo, boom de pessoas migrando para as cidades, incapacidade do Estado em responder isso, e aí você tem a destruição das grandes cidades que passam a ficar altamente favelizadas. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todas as grandes capitais do Nordeste. E aí você criou aqueles bolsões. Nesses bolsões o Estado não está presente. Ali e nas cadeias começam a surgir as facções. E aí você tem dois modelos de facção, dois modelos de administrar isso. O Comando Vermelho, que tem um modelo mais clássico, ele tem um modelo que eu chamo de horizontal. Você olha no horizonte, o mapa, vai ser aqui, ó, essa área aqui é do Comando Vermelho, essa aqui é do ADA. Você separa o mapa. Comanda o espaço. Eles comandam o espaço. E ali dentro, eles usavam para vender droga, para beneficiar, às vezes, né? Pegar um pacotinho da droga, dobrar, botar os aviõezinhos. Depois eles começaram a colocar serviços. Hoje tem serviço até de internet, tocado pelas facções. E do outro lado, o PCC veio com um modelo diferente. Começa na cadeia, pode ter também, quando interessa a ele, a dominação horizontal, mas ele faz a dominação vertical, que é a dominação das instituições. Invadem o Ministério Público, invadem polícia, invadem a política, invadem o judiciário, ONGs, empresas do mercado financeiro, combustíveis. Eles estão gigantescos, têm controle de toda a região. Laboratórios de análises clínicas que atendem várias cidades em São Paulo e funcionam. O problema do PCC é que ele funciona. Ele realmente distribui o combustível dele, a REAG atuava no mercado financeiro, eles funcionam e eles são mais difíceis de pegar porque é um inimigo mais invisível. Pois bem, veja que questões Mas é uma coisa sofisticada, diferentemente do que era, por exemplo, aquelas facções do Rio de Janeiro. Sim. O Comando Vermelho... Desculpa, Fábio, só para complementar. O Comando Vermelho nunca conseguiu ter a sofisticação técnica do PCC. O Comando Vermelho é mais brutal. Tanto que o Comando Vermelho avançou no Nordeste, e eu pude viajar pelo Ceará e pegar. Eles estão tomando o Ceará. Muito por conta da fraqueza do governador. O governador não botou a polícia para resolver, porque não é que eles também contam com grandes tropas. Eles vão indo na ausência do Estado, vão se estabelecendo e tomando os locais. O caso mais bizarro é de uma cidade que chama Santa Quitéria. Tem urânio em Santa Quitéria. E o Comando Vermelho se aliou com o prefeito ganhou a eleição usando o Comando Vermelho, e eles estão presentes ali na cidade. É um caso público, todo mundo sabe, o prefeito inclusive foi afastado por ligação com o Comando Vermelho e pagou prêmios para o Comando Vermelho por ter participado da eleição dele, e a população
né? Houve uma eleição suplementar, a população inclusive elegeu o filho dele, mostrando que o buraco no Brasil é sempre bem mais embaixo do que a gente imagina. Então, o Comando Vermelho é mais brutal, ele é mais claro, você consegue entender e ver isso, e o PCC é mais sofisticado e fatura mais. O PCC tem um controle hoje da fronteira do Mato Grosso do Sul, e o PCC tem a rota caipira para trazer essa droga até o Porto de Santos. E lá no Porto de Santos, no redor, na Baixada Santista, eles têm um controle territorial, que é onde eles processam a droga. Tem empresas de contêineres que eles que recebem conseguem muquear, por exemplo, cocaína junto com outros produtos que têm uma densidade similar, colocam dentro dos navios e aí eles vão exportando para a Europa numa operação que é bilionária. De um lado, nós temos que usar a violência do Estado de maneira muito clara e a alteração nas leis, a aplicação do direito penal do inimigo, para você fazer a tomada daqueles territórios e o Estado se restabelecer. Esses territórios que em grande parte são favelas. Que não só, mas quase, assim, nem toda tomada de território por parte do Comando Vermelho é numa favela, mas toda favela está tomada por alguma facção. Isso em praticamente todo o Brasil, salvo raríssimas exceções. E o Estado atua ali, e do outro lado, para enfrentar o PCC, aí a tal da inteligência. Eu sempre desconfio quando vem uma Tabata Amaral, olha, precisa muito de inteligência. Porque você fala inteligência, mas não fala em aumento de pena. Você precisa das duas coisas. A gente precisa de inteligência, a gente precisa de COAF, a gente precisa de Polícia Federal, para desbaratinar o PCC, acabar com o faturamento multibilionário que eles têm no Porto de Santos, e aí você vai destruindo a máquina de negócio. E do outro lado, reocupar territorialmente. E aí, se nós fizermos isso com alterações nas leis penais, nas leis de execução penal, com a qualificação de membros de facções como o inimigo, com um direito muito veloz. Quando a gente fala, quem quer chamar o cara de inimigo? Todo cara que é membro de uma facção, o sujeito ele não tem mais presunção de inocência, ele tem presunção de culpa. Se você é listado, você é um membro do Comando Vermelho, você está lá ostentando um fuzil, um policial te pegou, você vai preso na hora. Inafiançável, você não tem progressão de pena, você não tem esses recursos. Isso é tratá-lo como um inimigo do Estado, porque ele se coloca como inimigo do Estado. Feito isso, nós podemos aí sim tratar do tema que para mim é apaixonante, que é como recuperar as nossas cidades. As cidades do Brasil são feias. Todo mundo sabe que morar numa metrópole no Brasil é uma experiência muito ruim. A gente fica com aquela loucura, não, o Rio é lindo. O Rio é lindo numa faixa, o Rio está todo favelizado, o Rio está todo destruído. As capitais do Nordeste estão todas favelizadas. São Paulo, o entorno da cidade inteira é favelizado. Aquelas pessoas vivem mal, não tem saneamento básico. E recuperar o espaço urbano, recuperar a paisagem, é recuperar a dignidade institucional do Brasil. E aí a gente pode falar que nós somos sérios. A China não se deixou favelizar. A Singapura era favelizado e desfavelizou. Nós não podemos permitir que a favela seja parte da nossa alma. Que a nossa produção cultural tenha que vir da favela. As meninas na favela, a taxa de gravidez na adolescência é muito maior. Casamentos destruídos ou mães solteiras sem a presença paterna, muito maior. Índices de desempenho escolar dos alunos em regiões em que há favela são piores. Presença do crime, maior. Tá na hora da gente falar, a favela é uma desgraça, a favela precisa ser transformada em bairro, aquelas pessoas vão ganhar dignidade e aquele modo de se viver precisa ser alterado, pra gente tratar eles como cidadãos. Hoje, a pessoa que mora numa favela, no fundo é como se fosse um estrangeiro no Brasil, vivendo no Comando Vermelho estão, no do TCP estão, no PCC estão. A gente tenta tornar essas pessoas brasileiras. Só que aí, sem me estender, mas que é um assunto para mim apaixonante. Aí tem que ter espaço fiscal. Estamos falando aí de pelo menos 900 bilhões de investimento.